Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 32, do versículo 1 ao versículo 32, deste 15 de setembro de 2019, mostra o que todo o Evangelho de São Lucas procura apontar. Jesus em movimento no meio do povo. Desde a sua marcha, que começou na Galileia em direção a Jerusalém, para o confronto direto com os poderes estabelecidos, Jesus se mistura com o povo. E no versículo 1 já mostra a tensão desta relação de Jesus com as pessoas mais excluídas, mais abandonadas, mais exploradas, mais pisadas da Palestina. A tensão que Lucas identifica já no primeiro versículo diz: os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Havia muita necessidade de escutar o que Jesus pregava, ensinava, dizia aos pobres, ao povo. E exatamente essas duas categorias resumiam todas as categorias, todos os segmentos palestinos. Os publicanos e pecadores. Mas não eram só esses segmentos. Outros também se aproximavam de Jesus, não para escutá-los, porque eles já se imaginavam donos de toda a fé, donos de Deus, donos da religiosidade, donos do saber. Eram os fariseus e mestres da lei que se aproximavam de Jesus para criticá-lo, dizendo o óbvio que Jesus realmente fazia. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Era o que Jesus fazia. Acolhia e era acolhido por aqueles que aqui Lucas chama de pecadores, isto é, aqueles que perderam o rumo de Deus, do reino de Deus, do projeto de Deus, da libertação empreendida desde o Egito. Se perderam, quebraram a aliança. A aliança foi quebrada. E era exatamente com eles que Jesus se reunia, comia, se alegrava, fazia festas. Então daí Jesus, para orientar, principalmente os que o escutavam, o escutavam atentamente, carinhosamente, Jesus conta 3 parábolas, num só capítulo. A primeira, Jesus usa a ansiedade, a angústia, a preocupação de um trabalhador simples, um pastor cuidador de ovelhas, muito comuns naquelas regiões montanhosas da Palestina. Quando viu que uma só se perder, ele deixou as 99 das 100 cuidadas, evidentemente, no pasto, na água, para buscar a única que tinha se perdido. Lutou, buscou, correu riscos, cair, se perder, ele mesmo, até que a encontrou e a trouxe nos ombros. Reuniu a todos os amigos, companheiros de pastoreio, para se alegrar, porque resgatou a ovelha que tinha se perdido. Uma festa! Por causa de uma ovelha. E a outra parábola é de uma mulher. Também tudo indica uma mulher trabalhadora, uma mulher sacrificada, que perdeu uma única moeda. Uma mulher pobre que tinha uma única moeda e a perdeu. Ela revirou tudo na casa, tudo revirado para encontrar a única moeda. Varreu, ocupou equipamentos como vassouras, pás, para varrer a casa inteira, encontrar a única moeda. Mas quando a encontrou, reuniu as vizinhas, as amigas e fez festa pela moeda recuperada. Nessas duas parábolas, os sujeitos eram
inativos, eram passivos. Uma ovelha e uma moeda. Uma ovelha viva, mas perdida. Uma moeda morta, perdida. Que precisavam das ações, tanto do pastor quanto da dona de casa, da mulher, para encontrá-las. O que não eram passivas eram as ações, as atitudes do pastor e da mulher. E dos que fizeram a festa. Porque o reino que Jesus veio trazer, veio propor, veio construir, nele mesmo, com as pessoas que estavam com ele, dependia da iniciativa de buscar, de encontrar, mas também de fazer a festa com todos. E a última parábola é aquela conhecida parábola do filho pródigo ou do pai pródigo. Do filho que se foi, levou a parte que lhe cabia, das propriedades, das riquezas, do dinheiro, e gastou e se perdeu. Mas como se trata de um ser humano, mostra este filho lá na degradação máxima para a cultura dominante, no contexto em que Jesus vivia, de viver com os porcos. E além de viver com os porcos, comer as alfarrobas, a comida dos porcos. Era o máximo da degradação para essa cultura. E lá no meio da degradação ele cai em si e pratica o que só um ser humano pode praticar: o trabalho, a operacionalização, a construção do arrependimento, usando a consciência, usando a capacidade racional de comparar o que tinha na casa do pai e a situação em que ele se encontra. Nesse gesto reflexivo, analítico, inteligente, comparando a atual situação degradada com a situação de intensa alegria, de festas, de compaixão, de recepção, de abraços, de fraternidade na casa do pai, ele abandona o caminho, abandona o chiqueiro, abandona a miséria e vai ao encontro do pai. E no encontro com o pai já o esperava e ouviu de longe. E quando o avistou, segundo a parábola, sentiu compaixão. Compaixão por alguém que caiu, mas que voltou. Compaixão por alguém que se degradou, mas se arrependeu. Compaixão por alguém que teve a capacidade de se movimentar de volta, por si só, graças ao próprio Pai que já está nele, como está em todos os seres humanos, mas também nos inanimados, como na moeda, que embora não tenha iniciativa própria, é produção da riqueza, do trabalho humano, como na ovelha, que é também produção e que carece do cuidado humano. Ali está o Pai, como está o Pai desse filho que volta. E a parábola termina mostrando aos fariseus e mestres da lei, aos donos de si, aos donos da fé, aos donos da religião, aos pretensos donos de Deus e donos de toda a verdade. O filho mais velho, que é eles, que os representa na parábola, se amargura com a volta do filho mais novo, mostra inveja, ciúme, reclama do pai, sem se dar conta que ele já está em casa, que ele faz parte de tudo isso, que é do pai e que é dele também. Reclama do filho. E a parábola termina com a festa por causa da volta do filho, e tudo indicando com o filho para fora de casa. Por iniciativa própria, por só ser um reclamão, dono da verdade. 3 parábolas que mostram a partir do Jesus que está no meio dos publicanos e pecadores, no meio do povo, como é Deus para nós, como é Deus para a humanidade, como é a compaixão do Pai, como é a própria compaixão de Jesus, que é capaz de se jogar como pastor, que é capaz de se sacrificar como a mulher dona de casa, que é capaz de esperar dolorosamente como Pai
que aguarda a autocrítica, o arrependimento, a correção que está presente na vida dos filhos e filhas. No momento de crise como o que nós vivemos, de tantos erros cometidos, de tanta perdição, as pessoas se extraviam, se perdem, se desorientam, perdem as matrizes originais para as quais foram criadas, para serem assim, alegres, felizes, uma festa permanente de confraternização no reino do Pai. Esta proposta do capítulo 15 de São Lucas é extremamente alvissareira, abençoadora e merece a nossa meditação, a nossa reflexão com o Jesus que é capaz de ser pastor, que é capaz de ser a mulher que se sacrifica, que é capaz de ser o pai que acolhe aquele que não volta para casa do mesmo jeito, mas que se corrige pelo arrependimento, que não é remorso, não é simplesmente um abano, uma saudação para os erros, sem deles se libertar, mas que volta para ser filho, para ser irmão, para ser da comunidade de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.